Luiz, eu fico muito contente de tê-lo conosco aqui. Eu sei que sua palestra vai enriquecer muito o nosso dia a dia, e eu deixo, então, a palavra aberta a você. Muito obrigado de novo, Juliana, e a todos os componentes do EJUD e da Cúpula Administrativa do Tribunal de Justiça. Muito obrigado, Luiz. A palavra é sua. O que é velhice? O que as pessoas entendem como velhice? Quando começa essa velhice? Quando se é menino, menina, tem uma marcação. A menina, pela primeira menstruação, a menarca, não é? Torna-se mocinha. O rapazinho, menininho, torna-se mocinho na puberdade. E quando você é velho? Qual o marcador que você tem dizendo, não, hoje eu fiquei velho. Não, agora eu estou velho. Então, quer dizer, tudo isso nós não sabemos. É um grande mistério, porque existe a idade cronológica e a idade biológica. A idade cronológica, se nós formos levar em consideração aqui no Brasil, a partir de 60 anos você já é velho. Então você já vai parar em vaga especial, você vai ter alguns direitos, não é? Então, quer dizer, essa é uma idade cronológica para a velhice. Mas a idade biológica, nós temos pessoas de 70 anos ou mais em pleno vigor, um trabalho, fazendo tudo, como nós temos pessoas de 40 anos que estão aí já entregando os pontos, já não querem saber de muitas coisas. Então, essa questão de velhice é muito particular de cada um, e como você vai aceitá-la e como você vai vivenciá-la desde o começo da sua vida. Eu sempre gosto de citar Proust, Marcel Proust, na sua grande obra, Em Busca do Tempo Perdido, onde ele dizia que de todas as realidades da vida, a mais abstrata é a velhice. Por quê? Porque o jovem não se imagina velho. O jovem, no máximo, se imagina, quando eu for velho, eu já vou ter a vida constituída, família, financeira, mas ele não imagina nunca que ele poderá ter os achaques, as dificuldades que a velhice pode trazer se ele não cuidou-se antecipadamente. Então, quer dizer, essa realidade realmente, para os jovens, é muito abstrata. Porque ele acha que está forte hoje e vai estar forte sempre, vai estar bem hoje e vai estar bem sempre. Não é bem isso, não é? A vida nos traz uma série de situações que podem mudar esse roteiro todo aí. E as pessoas, de uma forma geral, não gostam de falar em velhice. Porque nós temos na história, e isso é milenar, o desejo das pessoas de não envelhecerem. Buscaram, ao longo de milênios, poções mágicas, alquimia, procurar a fonte da juventude, não é? No intuito de manterem-se jovens. Mas isso é só por querer, não é? E atualmente tem uma tal de medicação anti-age, né? Anti-envelhecimento, que isso é só pro forma, porque não resolve nada. A evolução que vai chegar à velhice é inexorável. Então, quer dizer, não tem como você fugir. E eu gostaria, de começo, de já conceituar duas situações, e que muitas pessoas têm dúvidas. O que é o envelhecimento? O que é a velhice? O envelhecimento, para quem não sabe, é o processo natural que se inicia ao nosso nascimento, com o nosso nascimento. Cada dia você está envelhecendo. Isso é progressivo e é inexorável, como eu falei. Então, o envelhecimento é aquilo que vai do seu nascimento, dia a dia, até o seu final de vida, digamos assim. Já a velhice é uma etapa da vida, a última. Nós temos a infância, nós temos a juventude, nós temos o período de adultice e nós temos a velhice. Então, nós temos essas 4 fases, digamos assim, e a velhice é a última fase. E nós vimos, como nós falamos há pouco, que a literatura está cheia de casos, não é? Em termos assim que a pessoa não quer envelhecer, quer manter-se jovens, e há duas obras que eu reputo como referenciais para a questão de envelhecimento. Uma é de Oscar Wilde, que é o retrato de Dorian Gray, onde ele fica jovem e o retrato dele envelhece. Deve ter assistido isso em filmes, séries, o próprio livro, né? Então, nesse caso, o personagem principal, ele não fica velho, mas o quadro sim. E uma obra grandiosa de Goethe, que é Fausto, que foi musicada por Gounod, e é uma ópera muito bonita, onde Fausto era um velho, pobre, acabado, e faz um pacto com as forças negativas, demônios, né? Mefistófeles, né? Para vender a alma dele, para ser jovem e conquistar o amor de Marguerite, que seria, vamos dizer assim, o objetivo dele, que ele era apaixonado por ela, mas era uma pessoa
que não tinha condições para isso e tornou-se jovem e vendeu a sua alma. Então, veja, isso é uma obra grandiosa e, como eu disse, a ópera é muito bela também. E por que velhice? Por que as pessoas não gostam muito de falar em velhice? Ainda, por mais que nós, pelos nossos anos de estudo, pelos nossos trabalhos, as pessoas ainda têm um grande preconceito contra o velho. As pessoas não gostam de falar de velho. Quer ver ofender alguém e falar, principalmente para a mulher, né? Você está velha, hein? Ou você está envelhecido, hein? Putz, aquilo parece que pega, né? A pessoa fala, pô, como é que eu estou velho? Esse cara aí está achando demais, não é? Então, quer dizer, e as pessoas não gostam muito de falar em velhice, porque essa última etapa da vida é a última etapa que nós consideramos assim, ou muitas pessoas consideram, que é a antessala da morte. Quer dizer, você falar em velho é algo que muitas vezes soa assim como descartável, que já não tem mais uso, seja para que termos for, mas na questão do ser humano já representa como se fosse a antessala da morte. Falar em velhice já está perto, biologicamente, não é? Embora isso a gente está vendo que com a pandemia está morrendo muitos jovens, muito antes dos velhos, não é? Então, as pessoas evitam o termo. Quase você não escuta falar, quando o Paulo muito bem disse anteriormente, eu vou apresentar depois uma estatística recente, que o número de idosos está crescendo muito. Vai crescer num momento, vai crescer tanto, que vai chegar um momento em que nos estacionamentos de supermercados, seja o que for, vai ter que ter vagas para jovens, como tem hoje vaga para idosos, porque vai ter um número tão grande que pode quase igualar ao número de jovens que teremos no futuro. Então, essa minha apresentação, eu vou começar, de certa maneira, do fim, para eu chegar no objetivo maior, não é? Como os hábitos de hoje podem influenciar o seu amanhã. E o que esperar da sua velhice? Esse é um quadro muito importante de Jean-Baptiste Greuze, em que ele mostra como se morria antigamente. Antigamente você ia morrendo, você estava com a doença terminal, a família rodeava, ficava todo mundo ali, as pessoas conversavam, ficavam velando aquele doente, não é? Então, era aquela morte em família que a pessoa vivia. Era um momento em que as pessoas diziam, né, eu te perdoo, você me perdoa pelo que eu fiz? Eu te amo. Obrigado por tudo que eu tive na vida, por tudo que me deram. E o meu adeus. Então se despediam, se falavam, se perdoavam, não é? Então depois morria. Depois que morria, só sobrava o choro, né? Mas pelo menos viram morrer, viviam com aquilo. Essa era a noção de morte que nós tínhamos até alguns anos atrás. Hoje morre-se assim. Hoje morre-se longe de família, sem poder conversar, sem poder pegar na mão, sem poder falar. A pessoa de mais idade, quando vai para um hospital, dependendo da sua doença, ela imediatamente é transportada, transferida para uma UTI e lá talvez nunca mais saia. Então, quer dizer, a morte deixou de ser algo assim vivido, vivenciado, acabando no momento em que numa UTI da vida a pessoa acaba tendo essa situação e falecendo longe de todos os seus, né? E nós, como médico, e o Paulo sabe bem disso, e tanto bem que ele já fez, um excelente cirurgião, um excelente médico, não é? Quantas vezes nós, como médicos, nós temos que trapacear com a morte, nós temos que ter uma carta na manga, nós temos que ter os nossos recursos, de repente aquele paciente parece que vai falecer mesmo, e a gente usa de todas as técnicas, orações, pedidos, não é? Para a gente tirar aquele nosso paciente das garras da morte, não é? E para isso, no bom sentido, nós estamos trapaceando, entre aspas, ou melhor, estamos usando de todos os recursos para salvar a vida daquele nosso paciente. E a coisa mudou. Esse é um recorte de um jornal do século passado, onde vocês podem ler aqui a manchete. Ônibus entrou na casa humilde e foi apanhar a velhinha de 42 anos. Quando você fala velhinha de 42 anos, você fica estarrecido. Como 42 anos? Pois é, mas era o conceito que nós tínhamos, não é? No século passado. Quer dizer, uma pessoa que chegava a uma idade desta, já era considerada velha. E a gente pode ver isso, as pessoas que têm um pouco mais de idade, da nossa geração, que nós tínhamos nossos tios, avós, numa idade muito menor que a nossa, e nós os chamávamos de senhor, e tínhamos um respeito pelo tio, pela tia, que nós vemos hoje que eram pessoas tão jovens, e já eram considerados senhores ou senhoras, né? Aquele que o Paulo falou,
e esse é um gráfico recente, mostrando a evolução em todas as faixas etárias, mas principalmente nas pessoas idosas. Vendo, olha para vocês verem aqui, como que vai aumentar isso? Isso é um gráfico, uma projeção para 100 anos, mas vocês veem que é contínuo o progresso na idade. Está aumentando cada vez mais nessas faixas maiores de vida. Então, há uma preocupação muito grande, como que o mundo, e o Brasil em particular, vai suportar, vai conseguir viver com essas pessoas mais idosas, né? Nós que não somos idosos, nós estamos ainda longe disso, mas as pessoas já estão aí, e cada vez o número será maior, né? Então, algumas reflexões éticas sobre o processo de envelhecimento. Envelhecer é um processo natural do crescimento do ser humano, e se inicia com a concepção e termina com a morte, é aquele processo que eu disse há pouco do envelhecimento. As mudanças na aparência e no comportamento acontecem, é natural, mas não devem diminuir o valor da pessoa humana, sua razão de viver e sua habilidade de aprender. Deve-se levar sempre em conta as perdas pelas quais os idosos passam e as adaptações, vamos dizer assim, às sucessivas transformações. Nós dizemos na geriatria que o idoso, ele é um perdedor e é um sobrevivente. Como perdedor e sobrevivente? Ele é um perdedor porque ao longo da vida ele perdeu pai, perdeu mãe, perdeu primo, perdeu irmão, às vezes perdeu filhos, não é? E é um sobrevivente, por quê? Porque sobreviveu a todos eles. Então veja, as perdas são muito grandes, não é? E à medida que as pessoas envelhecem, diminuem suas perspectivas de vida, é natural. Biologicamente, a pessoa de mais idade está muito mais próxima do seu fim do que uma jovem. E as pessoas não se orientam mais pelo futuro, mas contam muitas vezes seus dias a partir daqueles que já viveu, daqueles dias que ele viveu, e tem muita história para contar, coisa assim, não é? E muitos deles, o desejo de morrer é uma resposta à solidão e ao isolamento que lhes são impostos. Porque, como eu disse no começo, o velho é uma pessoa muitas vezes só, solitário. Se ele já era solitário antes da pandemia, vocês não imaginam como ficou mais solitário ainda e como ficou muito mais difícil a vida de uma pessoa idosa com a pandemia. Casos em que o filho, a filha, familiar, leva o alimento na porta e não entra. Como se nós tivéssemos um surto aí de peste bubônica, peste negra. Então, quer dizer, ele passou a ser muito mais marginalizado no dia de hoje. Então, o contato pessoal que ele tinha com os filhos, com os netos, deixou de ter. Então, ele está muito mais isolado. Ah, mas ele tem a mídia social. Sim, tem a mídia, tem computador, tem Facebook, sei lá, mas não é mais o contato pessoal, não é mais aquela vivência que ele tinha de poder abraçar, de poder vivenciar a vida do neto, de poder tocar. O idoso precisa muito do toque. É fundamental ele abraçar, ser abraçado, ser beijado. E quantas pessoas que marginalizam, que relegam esse idoso sem querer dar uma atenção a ele, sem querer dar um abraço. Não estou falando agora em tempos de pandemia, estou falando antes. Quer dizer, por ser mais velho, dava a impressão, vou abraçar esse velho, que é minha avó, essa velha, credo, não sei o quê. E o jovem se afasta. E isso é uma dor muito grande para esse idoso, sabe? Então, se antes o idoso já era solitário, hoje, com o isolamento propiciado por essa pandemia, ficou muito pior, não é? A velhice poderá ser uma fase longa. Para vocês terem uma ideia, a velhice pode ser maior em termos de anos do que a infância e a juventude. Porque a infância e a juventude dura quanto tempo? Do seu nascimento até uns 20 e poucos anos. Porém, a velhice pode durar 30 anos ou mais. Então, a velhice é um dos períodos, pode-se dizer, mais longos de nossas vidas. Então, nós temos que levar essa vida da melhor maneira possível, não é? Então, você pode levá-la de uma forma boa ou pode levar uma vida cheia de mágoas, ressentimento, não é? Por outro lado, você pode ter uma vida, aquele sentimento, não, cumpri minha missão, formei minha família. Eu sempre digo a minhas filhas que a herança que eu deixei para elas foi a informação e a formação. Porque se você deixar como herança a formação para os seus filhos e a informação de vida, você já fez a sua parte, já cumpriu sua missão. Na velhice, as pessoas podem se tornar mais conscienciosas, tranquilas, estáveis e menos atormentadas pelos seus próprios sentimentos. Que aquele desejo de comprar a fazenda, de comprar um novo apartamento, de fazer isso, aquilo,
Na grande maioria, isso vai cessando, a pessoa vai se acomodando com o que tem. E tem-se uma impressão que o idoso tem muito mais controle sobre as emoções do que os mais jovens. Pelo menos isso era antes da pandemia, porque atualmente o número de depressivos e ansiosos é muito grande. Então não sei até que ponto que essa realidade é tão real assim, não é? E o idoso também pode reagir melhor ao luto, já teve tantas perdas, não é? E as mais variadas frustrações, quando comparado aos adultos jovens, além de serem mais resilientes. Isto tudo se quiser. Porque a nossa vida depende muito do que nós queremos, dos nossos pensamentos positivos ou negativos. A partir do momento que nós aceitamos uma realidade positivamente, isso tende a ser muito mais fácil de nós vivenciarmos aquilo, de nós suportarmos aquilo, do que nós termos uma situação negativa contra a vida, contra a velhice, contra os outros, como está escrito lá em cima, com mágoas e ressentimentos. Isso não leva a nada, a não ser o desespero, a não ser a depressão, que é tão comum nessa faixa etária. E quais são as queixas mais comuns na velhice? Quais são os arrependimentos que nós escutamos no nosso dia a dia? Foi feito um trabalho pela Universidade de São Paulo, pela USP, há uns 2, 3 anos atrás, antes da pandemia, claro, onde eles reuniram milhares de idosos e perguntaram a eles qual que são seus arrependimentos, quais são suas queixas. E vejam vocês, primeiro lugar, eu não ter feito a minha própria história de vida. Fiz muitas coisas para agradar os outros e muito pouco por mim. Agora estou só e os outros longe. Quer dizer, cuidei dos netos, cuidei de filhos, não fui sair, dei todo o que eu tinha, eu dei para os meus filhos, para a minha família, cuidei de um, cuidei de outro. Cada um bateu suas asas, foi cuidar da sua vida, e eu fiquei só, estou longe. Poderia ter feito muito mais, poderia ter feito coisas importantes, mas deixei disso, e a pessoa sabe disso, em função da minha família, dos meus filhos, do marido, mulher, seja lá de quem for, não é? Ou então esconder sentimentos, não demonstra afeto, amor, carinho, não é? Tem idosos, por exemplo, que chegam para nós e dizem assim, ai, meus filhos não ligam para mim, ai, meus filhos são assim. Mas como foi essa vida? Quantas vezes esse pai, essa mãe, esse idoso, falou, eu te amo, meu filho? Quantas vezes pegou no colo? Quantas vezes fez um carinho? Às vezes não, levou uma vida rude, uma vida difícil, então, quer dizer, no final vai colher o que ele plantou, não é? Ou então, uma coisa muito importante na vida, é a pessoa não saber dizer não. Mãe, você pode cuidar do Joãozinho, porque eu tenho que ir para o cinema? A mãe, de repente, já tinha um compromisso, tinha um programa, tá, eu fico, vai. Mãe, sei o quê? Pai, você pode fazer isso? Ou então, quer dizer, fica servindo aos outros, não é? E chega lá no final da vida, os filhos têm a sua própria vida e nem sempre vão dar aquela atenção que o idoso, a idosa, fica esperando, não é? Não, mas quando eu for velho, eu vou dar herança já, vou repartir o que eu tenho, porque lá na frente, os filhos vão cuidar de mim. É um ledo engano. Muitas vezes os filhos não cuidam mesmo, e o velho vai para onde? Para uma instituição de longa permanência, que é o nome do antigo asilo, não é? E é uma história muito triste. Outra queixa, não se divertir, não viajar, não ficar mais com os amigos, que muitas vezes são muito mais íntimos do que a própria família, não é? E esse quadro aqui achei muito interessante, não é? Tem que viajar enquanto é jovem, enquanto você tem vida. De repente você está em Veneza, um lugar maravilhoso, e está na situação desse casal de idosos. Quer dizer, então você perdeu a oportunidade, uma vez por não ter dinheiro, ou achar que não tem dinheiro, outras vezes porque não tem roupa adequada, outras vezes sempre acha uma desculpa, e o tempo passa. Aí quando você tem o dinheiro, quando você pode, de repente a tua saúde já não é a mesma. Você perdeu a oportunidade, o cavalo passou encilhado e você não pulou em cima dele. Então aproveitar enquanto se pode fazer tudo isso, né? Outra queixa, né? Não ter trabalhado tanto, pensando em ficar rico, em deixar herança, manter o poder, porque não quer se desligar do poder, né? Não se liga muito para lazer, fica muito pouco com a família, com o amigo, são aqueles workaholics, ou então aquelas pessoas que têm um desejo de ter, e não tem o ser. Não tem a família, não tem as pessoas ao seu redor, não é? E não ter procurado ser mais feliz, cuidando mais de si e não tanto dos outros, que resume tudo isso. Cuidar de si, dar atenção a si próprio, cuidar de você. Eu tenho um lema, não é? Isso eu aprendi com o nosso grande professor João Manuel, que nas aulas dele nos dizia sempre assim, a vida funciona bem
da seguinte forma. Você tem que ter esse lema na sua vida. Em primeiro lugar, a gente. Em segundo lugar, os da gente. Em terceiro lugar, a vida de relação. Como? Você é egoísta, dizendo em primeiro lugar a gente? Sim, em primeiro lugar a gente. Porque se você estiver bem consigo próprio, com a gente, você vai estar bem com os da gente e você vai estar bem com a vida de relação, trabalho, vida social, seja lá o que for. Isso é o mesmo caso quando você está no avião. Quando, por exemplo, vem lá o aviso da aeromoça, lá, da comissária de bordo, dizendo, olha, caindo a máscara de oxigênio, primeiro coloque em você, depois no seu filho. Então, quer dizer, isso é o sinal que você cuide de você, depois você cuide dos seus. Se você estiver bem consigo, você vai estar bem com os teus, vai estar bem no seu trabalho, vai estar bem na sua sociedade, onde você estiver. E isso resume muito bem. Essa velhinha olhando para o espelho e se olhando quando ela era mocinha. E ela diz assim, me perdoa por sempre ter tido medo e não ter vivido a vida que você merecia. Veja que profundo que é isso. Ela se olha, se imagina jovem e diz essa frase, que ela poderia ter vivido mais, vivido a vida que ela poderia ter vivido. E não, são aqueles arrependimentos que nós acabamos de dizer, não é? E por isso que eu admiro muito a letra dessa música, feita pelos Titãs, não é? Que é o epitáfio, não é? Que a pessoa devia ter amado mais, ter chorado mais, ter arriscado mais, errado mais, não é? Então, quer dizer, podia ter feito muitas coisas, mas não, acho que não vou viver, não vou fazer. O tempo está passando. O tempo é algo assim, realmente, que ninguém segura. O tempo vai passando, e as pessoas, quando se dão conta, já passou. Já estão idosas. As coisas já, vamos dizer assim, já aconteceram, e a pessoa deixou passar. Por isso que essa introdução à questão de velhice é muito importante para que vocês entendam que nós temos que nos cuidar sempre que possível, o mais breve possível, para vivermos uma vida tranquila e boa. Quando eu digo, por exemplo, a minha formação em pós-graduação foi na PUC de Porto Alegre, e os meus professores, eles eram japoneses. E naquela ocasião eles vinham, a tradução simultânea, e eles diziam que no Japão, a geriatria preventiva começava aos 6 anos de idade, 6 anos de idade. Quer dizer, porque se a criança já for educada para ter bons hábitos, ela com certeza terá uma vida adulta e na velhice muito melhor do que não ter cuidado algum. Deixar as coisas acontecerem, quando na realidade muita coisa poderia ter sido mudada e a pessoa ter sido muito melhor. Bom, e o que esperar da velhice para um envelhecimento bem-sucedido? Tem medicação? Tem alguma pílula mágica? Isso a humanidade procura há milênios. Mas, infelizmente, ainda ninguém inventou isso daí. Podem estar procurando, mas ainda não chegamos lá. Albert Schweitzer era um grande médico, antropólogo, uma pessoa maravilhosa, espiritualizada, que ele dizia assim, que com 20 anos, todo tem o rosto que Deus lhe deu. Com 40, o rosto que lhes deu a vida. E com 60 anos, o rosto que merece. Sintetiza tudo. Quer dizer, com 60, o rosto que merece. Vai ser o rosto, entenda-se o corpo, o espírito da pessoa. Se você cuidou-se, você vai ter um rosto melhor, um corpo melhor. Você não cuidou-se, você vai ter uma situação mais complicada. O que caracteriza a velhice não são os anos vividos, mas a perda dos ideais, não está ligado ao seu tempo, desligado de tudo, né? O desinteresse pelo que está acontecendo, é o humor irritadiço, a desconfiança no futuro, é o desamor ao trabalho. Aquilo que eu disse no começo, né? O que tem que valer é a idade biológica e não a cronológica. Você fez 60 anos, você é velho. Sim, mas eu estou em pleno vigor da minha vida, eu tenho muitos sonhos, eu quero trabalhar, eu quero produzir. Ah, não, você não pode porque você é velho. Tem gente que põe restrições, tem um preconceito muito grande. Então, quer dizer, tudo isso é algo que nós temos que combater. O que vale é a idade biológica, o que você pode produzir. Você pode estar aí trabalhando no seu trabalho, seja médico, juiz, desembargador, operário, não importa o que você é, o que importa é como você sente-se, como você vê a vida. Aquilo que o Paulo falou, vou resumir rapidamente, não é? Então, em 2014, nós éramos 12% da população, total de 25 milhões. Em 2025, que já está aí, nós seremos 32 milhões de pessoas acima de 60 anos. Já seremos o 6º país do mundo. E nós temos estrutura para receber tantos idosos? Nós estamos preparados aqui no Brasil
para termos estrutura para tantas pessoas? Fica uma pergunta no ar. Em poucos anos, vejam, 5 anos depois, nós já seremos 17% da população, já teremos 41 milhões na população. Em 2050, que está aí, muitos de nós, talvez não, mas muitos de vocês que estão assistindo estarão lá, 30% da população serão de idosos. 64 milhões é um número assustador, é um número muito grande. O Brasil hoje já se aproxima do mesmo número de pessoas acima de 65 anos com o de crianças de 0 a 5 anos. É um dos países que mais vai envelhecer no mundo. Então, vocês vejam, nós já temos pessoas acima de 65 anos quase no mesmo número de crianças de 0 a 5 anos. Diminuiu muito a natalidade no Brasil e cresceu muito o número de idosos. Até o ano 2050, enquanto a quantidade de idosos no mundo vai duplicar, no Brasil ela vai triplicar. A expectativa de vida vai passar para 81 anos. Haja previdência social para aguentar esse povo todo. E o número de centenários, isto é, pessoa de mais de 100 anos, vai aumentar mais de 10 vezes. Então, veja, é um mundo muito grande que muitos dos que nos assistem vão chegar lá, vai chegar lá. Então, temos que nos preparar para isso, para justamente como que nós vamos chegar lá e chegarmos bem, não é? E no processo de envelhecimento, nós temos que considerar 2 fatores. O genético, a pessoa já vem trazendo isso, né, da vida, dos seus ancestrais, principalmente o fenótipo, quer dizer, a sua parte externa, coisa assim. Mas o que está ganhando força hoje, e é um trabalho, é uma aula que eu fiz há pouco tempo atrás, é epigenética. A epigenética hoje é muito mais forte do que a genética, se vocês querem saber. Como? Então, se o pai e a mãe são diabéticos, o filho não vai ser diabético? Ele pode não ser. Desde que ele tenha hábitos de vida corretos e o meio ambiente facilite. Então, o que está valendo muito nos dias de hoje? A epigenética. A genética contribui com cada um de nós em 20% apenas. O estilo de vida, com 50%, é que inclui a alimentação, exercício, bem-estar social, como nós veremos a seguir, e o meio ambiente. Se você trabalha em condições adequadas, se você está bem no seu trabalho, na sua vida, não é? A sua família, seja o que for. Então, vocês vejam que a importância da genética decresceu muito. Em compensação, estilo de vida, que é o que nós já estamos falando na nossa aula de hoje, que significa o que esperar da velhice, significa muito mais do que isso. E todo mundo envelhece, né? Os nossos heróis, né, que nós víamos com tanto vigor, foram envelhecendo, como todos nós também iremos, de uma forma ou de outra, né? Essa era uma das mulheres mais lindas do mundo. Infelizmente, ela se desleixou, hoje já não é tão, na sua velhice, não é a mesma beleza natural que já teve, né? Esse foi um ator famoso, hoje mudou bastante, né? Essa é para Janaína, né? Ela vai entender que eu estou mandando isso aqui. Mas também era uma jovem linda, hoje já não é tão idosa, mas já mudou muito, né? Todos nós mudamos, né? Vejam só, até outros aí também mudam, né? E agora eu vou dar um tempinho. Eu vou dar uns 10 segundos para vocês imaginarem e dizerem a mim quantos anos essa jovem senhora tem. Vão pensando. 60 anos? 65? Veja, o estilo dela, o tipo dela. 65, vamos chutar aí. Então vejam isso daqui. Essas 2 mulheres têm 81 anos de idade. 81 anos. O que determinou essa idade? Por isso que eu estou dizendo, você pode chegar assim ou pode chegar assim. Depende de como você quer. Você não acha, de uma forma geral, que essa senhora tem 81 anos. E tem 81 anos. Comparativo àquela que tem 81 anos e nota-se que ela tem uma situação muito mais doentia, não é? Do que essa daqui. Ou o homem chegar a 80 anos assim. É um desejo de todos nós, né, Paulo? Se pudermos chegar aos 80 anos nessa forma física aí, que maravilha, não é? Mas para isso não vem de graça, não vem com medicamentos, poções mágicas, anti-age, vem com exercícios, com o que você faz na vida, como nós veremos daqui a pouco, né? Então, como seus hábitos de hoje podem influenciar o seu amanhã? Como que nós vamos fazer isso? Segundo a Organização Mundial de Saúde, a qualidade de vida, ela tem que passar pela saúde física, estado psicológico, níveis de independência e autonomia, que muitos idosos vão perdendo, não é? Ele já não tem aquela autonomia, aquela independência, os filhos mandam, ou ele tem alguma doença que ele já não pode se movimentar tanto.
O relacionamento social, que é fundamental, é a pessoa poder conversar com outras pessoas, trocar ideias, conversar, essa situação toda, né? O ambiente, né, que favoreça isso, o ambiente familiar, principalmente, e o padrão espiritual. Quando nós falamos em padrão espiritual, nós não estamos falando de ser espírita. Se for espírita, tudo bem. Mas nós estamos falando da espiritualidade de cada um, de como você vê a vida, da sua forma, que você pode ser empático com os seus irmãos aqui na Terra, as suas pessoas aqui na Terra, não é? Para que você possa fazer o melhor e ter o bem com todos. Então, essa é a qualidade de vida que nós todos temos que ter para termos realmente um grande padrão de vida. E como nós fazemos isso? Como começamos isso? Pela medicina preventiva, que é o objetivo dessa aula de hoje, que são ações que se manifestam por alterações no estilo de vida e que resultam em uma redução do risco de adoecer e morrer. Então, nós temos que mudar o estilo de vida para aqueles que não mudaram ainda. Eu estou esperando o quê, não é? Como eu disse há pouco, no Japão começa aos 6 anos de idade. Eu recebo pacientes com 40, 50 anos dizendo, doutor, quando que eu vou começar a prevenir? Eu falei, já perdeu tempo. O quanto antes, tem que começar, não pode deixar o tempo passar, não é? E o estilo de vida implica realmente no risco de adoecer e morrer, não é? Se você não mudar. Então, como que nós fazemos isso? Através de, principalmente, 3 prevenções, a primária, a secundária e a terciária. Sendo que dessas, a mais importante é a prevenção primária. Esta sim é que vai marcar a sua vida para sempre. Esta sim que vai lhe trazer os benefícios que você quer, os benefícios que você precisa. Então, são condutas na prevenção primária adotadas para reduzir o risco de desenvolvimento de doenças de uma forma geral. Implica fundamentalmente mudanças de hábitos. Tem que mudar. Se você não mudar, não vai dar certo. Eu sempre digo, quando dou aula, né? Ou você muda ou você morre. 2 M's. Ou muda ou morre. Ah, mas então não tem acordo, né? Porque pelos estudos, o que mostram os trabalhos, tem que ter uma atenção muito grande nessa prevenção para você ter qualidade de vida. E quais são as principais mudanças? Exercício físico, dieta, evitar fumo e álcool, vacinação, bem-estar psicológico, socioeconômico e postura. Vou discorrer rapidamente sobre cada uma. O exercício é a verdadeira vacina contra qualquer doença, qualquer estágio. O paciente está acamado, tem que fazer algum tipo de exercício. Ele não pode ficar imóvel o tempo todo. O Paulo operou um paciente, ele vai pedir que o paciente se movimente o mais breve possível. O paciente, qualquer um, tem que fazer exercício. Se pedirem para mim de todos esses itens que eu estou apresentando, qual eu preferiria, eu vou dizer o exercício físico. Porque é esse realmente que vai valer, é esse realmente que as pessoas têm a facilidade, vai caminhar, vai numa academia, vai fazer pilates, vai fazer o que quiser. Exatamente aqui. O que vai fazer? O que quiser. O mais adequado e preferido. Essas senhoras estão firmes na academia. Pessoas que estão ali, não é? Porque se você fizer exercício físico, você vai melhorar a sua condição muscular. Porque a partir dos 40 anos, nós perdemos a capacidade dos músculos estarem tão fortalecidos. Eles vão se atrofiando. Então, nós não podemos deixar que isso aconteça. Nós temos que manter um exercício físico constante, uma prevenção de sarcopenia, que é a diminuição da força e da massa muscular. Se você tem um músculo forte, o teu osso é forte, você pode evitar uma osteoporose, que é uma doença que pega muito, e uma doença chega a ser até mortal com as fraturas de colo de fêmur que nós temos. Então, o que fazer no exercício? O que quiser, mas tem que fazer. Evitar sempre o sedentarismo, né? Esse negócio de estar sentado na frente da televisão, não sair do sofá, isso não funciona. Se você mantiver-se assim, com certeza as consequências virão. E a dieta, né? As pessoas, e eu tenho muitos pacientes, que tomam água quando tomam remédio, ou água serve para tomar banho. Aliás, ultimamente nem tomar banho com a restrição de água que está tendo aqui em Curitiba, não é? Enfim, a restrição calórica, porém com os nutrientes necessários. Ah, não, eu vou fazer a dieta do abacaxi, vou comer um mês só abacaxi. Não está certo. Vou fazer a dieta da lua. Também não está. Você tem que fazer a sua restrição, mas mantendo os nutrientes necessários. Você tem que comer o que precisa. O seu organismo precisa desses nutrientes, né? Aumentar o consumo de vegetais e diminuir o consumo de gorduras. Essa é a regra básica para qualquer um. Não tem nenhum segredo aqui, não tem nenhuma novidade. Mas aqui tem. Você tem que diminuir o seu consumo do sal.
A OMS diz que no máximo 5 gramas por dia. No Brasil, come-se de 12 a mais gramas por dia. Vocês já repararam, por exemplo, quando vocês vão nesses buffets, por quilo, seja lá o que for, a pessoa se serve ali de salada, seja o que for, mas enche de sal em cima. Além do sal que já tinha nesse alimento, ela coloca mais uma dose de sal. Imagina, com o tempo, o malefício que isso vai trazer, né? Então, aqui está uma dica que todo mundo já sabe: verdura, legumes, né? Carne branca, peixe, frango e 8 copos de água por dia. Como eu disse lá atrás, as pessoas só tomam água para tomar remédio. Você tem que tomar água. Água é a verdadeira fonte da juventude. A água melhora a sua pele, melhora seu intestino, melhora seu rim, faz uma melhoria geral no seu organismo. E aqui também é chover no molhado, não é? Evitar fumo e álcool. A estatística mostra que um cigarro diminui a vida da pessoa em 1 minuto e 50 segundos, em curta. Uma carteira de cigarros abreviam 30 minutos de vida, nas mais diferentes circunstâncias, seja de câncer, seja problemas pulmonares, seja lá o que for. Então, o cigarro realmente é mortal. É um hábito que você pode tirar. Você vai melhorar. Ou como álcool, drogas, né? Eu ponho o nocivo do álcool, mas já vou jogando aqui drogas, que é tão comum na juventude, não é? Todos os tipos de drogas ilícitas, então, evitar mesmo isso, né? Então, ficar longe, né, de cigarros, álcool e outras drogas e o sedentarismo. Isso aqui não leva a nada, né? E não esquecer da vacinação. Quando eu era jovem médico ainda, a vacinação era só para criança. Eu imaginava que a vacinação era só para minhas filhas. Hoje, você bem sabe que após 50 anos há uma série de vacinas que você tem que fazer para ter uma qualidade de vida melhor, seja a gripal anual, a pneumocócica, tétano, difteria, hepatite A e B, e o herpes zoster, que é uma doença dolorida, uma doença que pode levar a uma sequela muito grande, e a pessoa carrega essa dor por muito tempo. Então, não deixar de fazer a vacinação. E o bem-estar psicológico e socioeconômico. Nunca deixar de fazer uma poupança, uma previdência, porque lá na frente, na sua vida, você vai poder precisar daquilo. E o bem-estar psicológico, estar bem consigo, estar bem com a família, estar bem com os vizinhos, procurar pensar positivamente, procurar pensar nas coisas boas que a vida nos oferece, não é? Não ficar no negativismo, não ficar na questão da derrota, não leva a nada. Então, a sua cabeça tem que ser trabalhada ao longo da vida de uma forma positiva. E ter um relacionamento bom com amigos, família, essa resume todo esse nosso item aqui. E a postura, não é? Postura? Sim, a postura física é a postura psicológica. A postura física é essa postura que nós temos no nosso dia a dia. A postura como a gente senta, como trabalha, como que a gente cuida da nossa coluna, como nós cuidamos do nosso corpo. Vocês que devem estar me ouvindo, muitos trabalham sentados o dia todo, vocês têm que ter uma noção muito grande de postura. Como sentar, se ficam sentados, vão procurar fazer algum tipo de alongamento, vão procurar fazer algum tipo de exercício, porque com o tempo a fatura vai ser cobrada. E a dor na coluna com certeza virá. E na questão psicológica, não ter postura negativa em relação à vida nem à velhice. Saber que vamos envelhecer e saber como vamos encará-la e como nós vamos vencê-la de uma forma positiva, não é? É triste envelhecer, mas é mais triste não saber envelhecer. Isso está na Bíblia, nem são palavras minhas. Bom, então já falamos de prevenção primária. Então, em relação à mudança de hábito, não é? Já falei de exercício, de dieta. O que vocês acham que, se tiver uma escolha, o que as pessoas preferem? Então, você já colocou aqui, olha, você pode mudar de hábitos, mas você vai ter uma vida muito melhor. Então, você coloca isso num guichê, olha como fica. Mudança de hábito, fica lá o cara lendo o jornal, porque ninguém procura esse guichê. A grande maioria procura o envelhecimento através de medicamentos e cirurgias. Mas não tem uma vitamina aí que eu possa tomar para não precisar fazer exercício ou fazer dieta? Será que não tem um remedinho? Tem gente que toma 14, 15 comprimidos diferentes por dia de vitaminas, achando que com aquilo está completo, não precisa fazer mais nada, né? Ou quer fazer cirurgias para reduzir isso ou aquilo, e não vai mudar o estilo de vida. Ou tem pessoas que fazem uma cirurgia bariátrica e não muda o estilo de vida. Então, quer dizer,
a base de tudo é o estilo de vida, onde, como eu disse há pouco, as pessoas preferem muito mais tomar remédio ou fazer algumas coisas do que realmente cuidar-se e mudar seu estilo de vida. Na prevenção secundária, nós falamos até agora da primária, né? Você tem que prevenir e controlar as doenças existentes. Um diagnóstico precoce ao médico regularmente, pedir os exames laboratoriais e um tratamento adequado. Olha, você está aqui com o início de uma glicemia, está com a glicemia alterada, isso pode evoluir com diabetes. Vamos fazer uma dieta, um exercício, talvez não precise tomar remédio. Vamos fazer o quanto antes. Ou então já está alto, um colesterol muito alto, trata adequadamente para evitar um problema maior lá na frente, um infarto, um AVC, seja lá o que for, não é? Então faz o diagnóstico, faz a consulta e o tratamento adequado se necessário. Mas tem pessoas que não fizeram nada, né? E nós vamos para a prevenção terciária. Por quê? A pessoa não se cuidou, infartou, teve fratura, teve o que for. Mas nós temos a prevenção ainda para evitar um novo evento, né? Prevenir recidivas. Então, você já infartou, você já teve seu derramezinho aí, agora vamos fazer o possível em termos de medicamento e mudanças de hábitos para não ter um outro, que o outro pode ser fatal. Dar um suporte a essa pessoa e uma reabilitação adequada. E sempre evitar imobilidade. Mas ele fraturou o fêmur, não pode se movimentar tanto. Não pode se movimentar e não pode ir para as Olimpíadas. Mas ele pode fazer alguns exercícios na própria cama para ele ter uma mobilidade maior e evitar, né, o que no idoso é muito comum. Se o idoso ficar 8 dias num hospital, numa cama de hospital, ele não sai igual. Porque a atrofia muscular que se procede no idoso, que fica imobilizado, é muito grande. E provavelmente ele não vai ter a mesma mobilidade que ele tinha antes desse internamento. Entender também que longevidade é igual a responsabilidade. Você pode viver mais anos e com saúde, desde que você seja responsável pela tua saúde, pelos teus cuidados. Se você tiver essa responsabilidade de cuidar de si, com certeza, você vai ter uma longevidade com saúde. E eu deixo aqui 2 pensamentos muito comuns da geriatria que nós usamos muito, né? Que todo mundo envelhece como viveu. Você não pode ter uma vida pregressa, de não cuidado, beber, fumar, se drogar, não fazer exercício e achar que vai chegar lá na frente e está tudo bem. Não é bem assim. Você vai envelhecer como você programou, como você vê sua vida. E aqui eu digo uma coisa, essa frase é muito interessante, que com o envelhecimento aprimoram-se as qualidades e acentuam-se os defeitos. Isso é fatal. Isso é muito comum, não é? No passado, quando, por exemplo, aqui é mais uma curiosidade, quando um pai, uma mãe dizia, filha, não casa com esse sujeito, não vale nada. Veja, o cara bebe, não trabalha, a vida é minha. Ele vai mudar, porque ele prometeu que ele vai parar de beber, prometeu que vai trabalhar. Lê do engano. Com o passar dos anos, acentuam-se os defeitos. Se a pessoa é boa, ela vai aprimorar essa qualidade. Porém, se ela tem uma vida de uma forma maligna, de uma forma ruim, infelizmente, vai arcar com isso quem estiver vivendo com essa pessoa. Bom, esse é o penúltimo slide. O que esperar, então, da velhice? Você pode ter um caminho de luz, com esperança, bom humor e nunca perder o sentido de vida, ou procurar o caminho das trevas, né? Da segregação, da desolação, da depressão, da perda do eu. A aceitação do próprio processo de envelhecimento é que vai abrir as portas do cuidado solidário com um enfrentamento digno, nem vou dizer do final da vida, mas da vida. É você que escolhe. O caminho está aqui. A encruzilhada está aqui. Ou teu caminho de luz, ou teu caminho de trevas, né? E como último slide, então, quais são seus hábitos de hoje para o seu amanhã? Para você viver uma vida digna, uma vida com qualidade. Você tem 20%, como nós já vimos lá atrás, da genética. Essa é imutável, você não muda. É tua, mas são 20%. Você tem 80% para mudar. Com atividades físicas, manter a mente ativa. Eu trabalho com memória, é a minha atividade principal hoje. Então, você tem que ter exercício de memória, manter-se ativo, procurar fazer tudo que seu cérebro pede, mais ainda, para mantê-lo sempre ativo e vivo, né? Procurar ter um meio ambiente bom, econômico, social, familiar, vivendo bem com as pessoas, como nós já dissemos há pouco, né? Se alimentar bem, manter-se ativo após a aposentadoria. Tem gente que se aposenta do trabalho e também se aposenta da vida. Bota um pijama, um chinelo e está tudo bem. Já fez o que tinha que fazer. Não é bem isso. Você tem que manter-se ativo. Eu conheço pessoas
que se aposentaram com 40 e poucos anos. E tem mais uns 30 pela frente. Vão fazer o que da vida? Então tem que ter uma outra atividade. Não se abandonar, não é? Sair da zona de conforto, não relaxar. Tem gente que levanta cedo de pijama e não troca o pijama o dia inteiro. Quer dizer, vá fazer coisa, vai se exercitar, saia dessa zona de conforto que não vai levar nada, né? Manter o otimismo, ser resiliente com a vida, com as pessoas, ser grato. Ser grato a Deus, ser grato aos amigos, ser grato aos professores, ser grato às pessoas, ao que tem de bom na vida. Saber perdoar, né? Não levar ressentimento para a velhice. Eu não perdoo porque ele fez isso ou ela fez isso. Isso não leva a nada, você só vai sofrer com isso. E ser generoso e caridoso com as pessoas. Nós estamos num mundo de iguais. Se você quer ser muito mais que o outro, você não vai conseguir. Pelo menos nessa vida, você tem que ter essa noção de ser bom, de ajudar as pessoas. Isso faz muito bem para você. Quanto mais você é solidário, menos você é solitário. Mais solidário, menos solitário. E por último, né? Nunca perder o sentido da vida. O que nos norteia, o que faz a nossa vida, realmente é o sentido que nós temos dela. Se é um jovem, ele é, como eu digo para meus alunos da faculdade, o sentido de vida deles hoje é passar na prova, passar de ano, se formar, depois de formado fazer uma residência, ter uma vida profissional digna. Então, quer dizer, ter um propósito de vida, cada um tem o seu, ou cria o seu. Seja uma viagem, seja uma casa nova, um apartamento, ou seja o que for da vida, mas não perder o propósito, pensar na vida. É isso que nos norteia, é isso que nos faz bem. Muito obrigado pela atenção, espero que tenha deixado algumas informações, espero que tenha sido útil, estou mais ou menos no meu tempo, e se tiver alguma pergunta, e se quiserem fazer pergunta, eu me coloco à disposição, tá bom? Muito bem. Muito obrigada, Dr. Luiz Antônio, por compartilhar conosco sua experiência profissional em relação à nossa saúde e como podemos nos manter saudáveis ao longo do tempo. Durante as suas apresentações, tivemos várias pessoas nos acompanhando, inclusive o nosso presidente, desembargador José Laurindo, muito nos honra com a sua audiência. Um abraço especial aí, e agradeço pela Janaína por ele aí. O presidente deseja uma boa tarde a todos. Também nos acompanha o desembargador Rogério Ribas, presidente da Copas, também menciona que o tema é muito interessante. E recebemos, além de vários comentários sobre a relevância do tema, a clareza da palestra e alguns questionamentos. A Sônia Cristina pergunta: o que pode ser feito após os 50 anos de idade para prevenir o Alzheimer? Tudo. Veja bem, como nesse meu último slide, o que você tem que ter ao longo da sua vida é a sua mente sempre ativa. O que pode realmente fazer com que você não tenha os déficits de memória? Eu considero, e falei disso na aula da semana passada, quando eu falei sobre o suicídio. O que nós temos hoje é a tríade nefasta do século XXI. A tríade nefasta é a ansiedade, a insônia e a depressão. Essa tríade, ela tem realmente uma implicação muito grande na qualidade de vida de cada pessoa. Sendo que são 3 causas tratáveis de falta de memória e pode a depressão, sim, ser um caminho para o Alzheimer. Se a pessoa tratar essas 3 causas, ela poderá, sim, não ter uma doença como essa. Mas, acima de tudo, manter a mente ativa com exercício físico e exercício mental. Esse é o básico. Então, uma orientação nesse sentido, com certeza. Mas meu pai teve Alzheimer, minha mãe, eles tiveram. Você não precisa ter. Você pode superar tudo isso. Muito bem. O Humberto Ferreira dos Reis. Existe idade psicológica? Isto é, a pessoa pode ter 70 anos, mas com espírito jovem e assim agir e viver? Com certeza, é que eu falei, o moço velho e o velho moço, não é? A pessoa de 70 anos tem um pique que bate muito jovens, não é? Ao passo que tem jovens de 40 anos que já não querem mais nada da vida, não é? Já estão achando que já deu o que tinha que dar. E tem idosos que nos servem de exemplos criativos, que estão produzindo, que estão trabalhando, que estão crescendo. Você veja aquela senhora de 81 anos, aquele senhor de 80 anos, o corpo perfeito, sempre cuidaram-se, né? E eu quero só deixar uma coisa rápida aqui. Tem um trabalho recente que diz assim: com exercício físico, você ativa a sua memória.
Porque quando você agita, vamos dizer, contrai os músculos, você libera um hormônio chamado irisina. Esse hormônio vai diretamente nos neurônios, né, cerebrais, claro, e agindo lá, ele age na memória. Então, o exercício físico está diretamente ligado à questão de memória. Muito bem. E como eu li numa rede social há alguns dias, o velho é um jovem que deu certo. É um privilegiado, né? Chegou lá, né? Então, a gente vai chegar um dia lá também, você vai ver. Vamos chegar lá também, né? Muito bem. Estamos chegando ao término do nosso evento de hoje, mas antes eu gostaria de perguntar aos nossos convidados se querem deixar uma mensagem final ou contatos. Olha, o meu contato está aí, né? Pode procurar sem problema nenhum. E a mensagem é essa. Você tem que se cuidar o quanto antes. Como eu disse há pouco, no Japão começa aos 6 anos de idade, na criança, orientando com boa, digamos assim, formação, essas orientações para que cresça bem. E isso vale para qualquer idade. Se a pessoa tem 40 anos, tem o que fazer. Se ela tem 50 anos, tem o que fazer. Tem 70 anos, sempre tem o que prevenir, sempre tem o que fazer. Mas tem que procurar. E não existe, já deixo claro, medicação anti-aging, né? Anti-envelhecimento. Isso não existe. O que existe é o cuidado consigo próprio. Então, muito obrigado pela oportunidade, espero ter sido útil, espero ter trazido alguns esclarecimentos e me coloco à disposição de quem precisar de mim, tá bom? Muito obrigado, uma boa noite a todos.